E o movimento de saída de importantes bancos americanos de alianças climáticas ganhou um novo capítulo neste começo de ano. A BlackRock, considerada a maior gestora de ativos do mundo, disse que vai deixar uma iniciativa climática que tem como meta atingir as emissões líquidas zero de gases de efeito estufa até 2050. A gente lembra que a empresa faz a administração de mais de 11 trilhões de dólares. Agora, em janeiro, outro banco anunciou a saída de alianças climáticas. Desta vez foi o JP Morgan, considerado o maior banco do mundo. Outras importantes companhias do setor financeiro, como Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America e Morgan Stanley também tomaram a mesma decisão. A imprensa norte-americana classificou essa nova onda como um êxodo dos bancos de Wall Street de grupos climáticos. No agro, nesta semana, uma reportagem publicada pela agência de notícias Reuters destacou que a JBS, gigante do setor de carnes, disse que promessa de emissões de gases líquidas zero nunca foi uma promessa, e sim uma aspiração. Segundo a matéria, essa fala foi feita pelo diretor global de sustentabilidade, Jason Voeller. Já em outro momento da matéria, o diretor da JBS indica que a companhia não pode controlar como as fazendas operam, embora estejam encorajando mudanças voluntárias. Em nota, a JBS disse que leva a sério o compromisso com o futuro mais sustentável e afirmou que as ambições climáticas da empresa não mudaram. Citou que vai continuar colaborando com agricultores e pecuaristas para encontrar maneiras de ajudar a alimentar uma população em crescimento enquanto utiliza menos recursos e reduz o impacto ambiental da agricultura. E para tratar deste assunto, eu recebo o Eduardo Lunardelli, que é ex-secretário no Ministério do Meio Ambiente. Lunardelli, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Muito obrigado, Kelly. O que está acontecendo? Que movimento é esse? Olha, eu acho que existe uma coisa que vem de algum tempo já, de talvez aí um ano e meio, que seja o fato de que a conta começou a chegar, principalmente nos países europeus, que adotaram muito agressivamente essas pautas climáticas, essas pautas de ESG. A gente pode usar o exemplo da Alemanha, que teve uma queda de sua produção industrial em torno de 35%, em 3 anos, por conta justamente do custo de energia que se tornou proibitivo por lá. Então a conta chegou. Quer dizer, essas pautas climáticas, essas pautas ambientais que eu considero muito radicais, começaram a cobrar das populações, né, dos povos desses países e também das empresas. Então, tem uma conexão também com a eleição de Donald Trump, porque desde o início ele foi um crítico dessa agenda verde e disse, inclusive, que ia, de uma certa forma, sufocar essa agenda. As empresas, os bancos, as gestoras de ativos começaram a fazer esses movimentos bem ali antes de Trump tomar a posse. Como se conectam esses fatos? Tem total conexão com isso também, inclusive pelo fato de que o Trump, eu acho que ele sempre colocou, inclusive no primeiro mandato dele, uma preocupação muito grande com segurança energética e segurança alimentar. Então não é tanto uma questão de oposição à pauta, mas é que a pauta é oposta à segurança energética e segurança alimentar. Vale lembrar que da primeira vez que ele foi presidente, ele retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e não duvido que faça de novo. Ele já deu sinais que pode fazer isso de novo, e aí a pergunta que a gente coloca aqui para a nossa audiência é: a agenda ESG vai ficar cada vez mais fraca? Se eu entendi bem a sua resposta, é sim, e que tipo de implicação prática isso gera para o Brasil e para o agronegócio, por exemplo? Sim, com certeza a agenda ESG eu acho que vai acabar, que vai simplesmente acabar realmente. Isso vem principalmente das grandes instituições financeiras que criaram, juntamente à ONU, criaram essas pautas ESG no início dos anos 2000. Essas pautas ESG, elas têm uma característica de controle oligopolístico, né, de elevar o custo de se fazer negócio, de forma que você possa ter concentração de capitais em poucas empresas, em poucas instituições financeiras, e isso, de fato, todos os sinais que a gente tem visto é que essa pauta já está sendo abandonada, não obstante o Trump, né? Pro agro brasileiro, eu acho que isso é muito positivo, porque o Brasil é o país mais sustentável do mundo na produção agropecuária. Nós temos um setor como o setor sucroenergético, que é tudo aquilo que se preconiza
Não obstante, a gente nunca recebeu prêmio algum por isso. Então, isso demonstra que essas pautas climáticas, ESG, etc., elas não beneficiam o Brasil. Pelo contrário, elas impõem barreiras comerciais disfarçadas de barreiras ambientais. Quando você diz que a agenda ESG vai acabar e isso pode favorecer o agro, eu tenho certeza que uma parte da nossa audiência pensa diferente de você por um aspecto principal. Nós, ainda que façamos tudo muito próximo do 100% correto, somos atacados veementemente no mercado internacional. A nossa reputação ligada ao agro várias vezes é questionada e o argumento é, se acabarem as práticas ESG, dirão que nós somos os vilões de fato do clima. Faz sentido? Se a pauta ESG acabar, a conta para o agro não pode ficar mais cara? Seria esse o raciocínio? Não acredito. Eu acredito que o Brasil, como grande produtor agrícola e de energia, bioenergia, etc., é um país que incomoda os outros concorrentes nossos. Então, nós sempre teremos, digamos assim, uma oposição ferrenha desses países por uma questão competitiva. Eu tenho a impressão que essa pauta ESG, ela tem sido usada como uma barreira comercial disfarçada, mais do que propriamente procurando premiar quem faz as coisas de acordo com essa pauta. Deixa mais prático para a gente, para a nossa audiência. O que significa a agenda ESG acabar? Significa o fim dessas regras de desmatamento zero? Significa fim de moratória da soja? Significa fim de redução de emissão de carbono? O que significa na prática? Dê exemplos, por favor. Não acho que signifique exatamente isso. Eu acho que o que significa é um enfraquecimento da imposição, principalmente através do mercado financeiro, perante as grandes multinacionais, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, perante as grandes empresas nacionais, que, por sua vez, repassam essas exigências para o produtor rural. Então, eu acho que nesse contexto que a pauta ESG vai acabar. Quer dizer, eu acho que essa pressão que vem de fora, né, principalmente do mercado de capitais internacional, ela vai, não sei se acabar, mas ela vai perder muita força. Agora, a questão do combate à ilegalidade, ele vai continuar acontecendo e eu acho que o Brasil tem que continuar perseguindo acabar com a ilegalidade. As empresas, as corporações, elas têm hoje grandes áreas dedicadas à pauta ESG. São profissionais que fizeram carreira, inclusive, nesta área. O que você está sinalizando aqui é uma visão de que a agenda ESG vai acabar. Que efeito colateral isso vai gerar em todas essas corporações? E, claro, de novo, eu volto a perguntar, na prática, para o agricultor, para o pecuarista ou para quem está conectado ao agro de alguma maneira? Olha, como eu disse anteriormente, a pauta ESG ela é imposta pelas instituições financeiras, principalmente por aquelas 3 instituições financeiras que controlam todo o mercado acionário nos Estados Unidos, que são os fundos de investimento BlackRock, Vanguard e State Street. Eles controlam 90% das 500 maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos. Então, como é que funciona essa imposição da agenda ESG? Ela se manifesta através da oferta de capital. Então, as empresas, para acessar capital a menor custo, elas são obrigadas a adotar essa agenda. Então, esse mecanismo já está sendo desmontado, né? Agora, a pergunta que você fez, o que essas pessoas que se dedicaram a se formar nessa área vão fazer, eu não saberia responder. Interessante, um aspecto do que você coloca que me gera aqui um questionamento. Não há espaço que fique vazio. Exato. A agenda ESG vai ser substituída por qual agenda? Olha, eu acho que a agenda da sustentabilidade, a agenda da renovação, quer dizer, de novo, o setor sucroenergético é um setor renovável. Isso nunca vai acabar, porque os recursos são finitos. Né? Então, eu acho que vai haver uma transição de uma pauta que é absolutamente radical, né, que é essa pauta ESG, inclusive na parte social, de diversidade, equidade, inclusão, etc., para algo muito mais racional e muito mais próximo da realidade. Em outras palavras, é possível que o Brasil consiga passar a ser reconhecido com mais fidelidade aquilo que nós fazemos do ponto de vista de bioenergia renovável, de pecuária sustentável e assim por diante. Última pergunta, 2025, o que muda na prática com o enfraquecimento dessa agenda ESG a partir desses elementos que a gente aqui discutiu? Eu acho que a gente vai ter um bom diagnóstico do que vai acontecer na COP, que vai acontecer em Belém, porque certamente essa COP vai vir com um enfraquecimento externo a ela,
muito grande. Vamos ver como é que essa comunidade que vive ao redor da pauta climática, especificamente, vai se comportar. Eu acho que a gente vai poder ter um indicador bom disso no final do ano, na COP30, depois aí de 10 meses de governo Trump. Muito bem. Eduardo Lunardelli, ex-secretário do Ministério do Meio Ambiente, nosso convidado para voltar muito mais vezes. Obrigada por hoje. Muito obrigado, Kelly. Um prazer. A gente segue em frente e, em nota, a JBS disse que leva a sério o compromisso com um futuro mais sustentável e afirmou que as ambições climáticas da empresa não mudaram.